Olá, estamos aqui voltando ao videocast. Hoje nós temos uma pessoa aqui que vai conversar um pouco com a gente sobre eventos de maneira geral, sobre gestão de projetos de maneira mais específica e sobre empreendedorismo nessa área, né? Estamos aqui com o Thiago, ele também foi conhecido na graduação como Panela, né? Era o apelido Thiago que ele tinha Panela, aqui. até hoje. E o Thiago, ele se enveredou por esse mundo do entretenimento, tá certo? De fazer eventos. Eu fui numa formatura da FEA, não sei quando foi, que a empresa dele fazia a formatura. Teve 14, aí... 15, 16, 13, 14, 15, coisa assim. Acho que foi 2013, viu? Foram 3 anos que fizemos. Que você fez formatura de maneira geral. Foi uma breve passagem que eu tive no mundo de formaturas. Conta pra mim, como é que foi essa tua transição de graduado? Você fez administração. Legal. Obrigado pelo convite aí, André. Uma das pessoas que eu mais admiro aqui dentro desse espaço fantástico que é a FEA. Tive a oportunidade de ser seu aluno, foi muito bacana essa experiência. Tive a oportunidade de ser representante dos ex-alunos quando você estava como diretor da faculdade. Então, por sinal, você foi meu eleitor. Você me elegeu. Ajudei a eleger com todo prazer, com muito gosto. E muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. E o meu contato com eventos começou aqui, né? Dentro da faculdade, fazendo festa pela Atlética. Eu falo que eu tive 2 faculdades, né? Eu tive a FEA, que eu fiz, administração de empresas, entrei em 2004, né? Formei em 2010. E tive outra faculdade, que foi a Atlética, onde eu ganhei paixão pelos eventos. E a FEA era uma grande universidade, de usina de criação de eventos mesmo. Daqui saíram muitas pessoas que foram depois trabalhar com eventos no Brasil e no mundo. Podemos citar vários exemplos aí. Mas começamos aqui, fazendo os bares aqui da faculdade, e isso foi tomando um negócio, um prazer, que no último ano da faculdade eu montei uma empresa para fazer jogos universitários, que eu, como Atlético, a gente foi cliente de várias empresas que faziam jogos. E assim, era um serviço muito mal prestado, assim, falando português claro, né? Isso é muito comum. Muito amador, né? Muito amador. Isso é muito comum em vários segmentos, né, André? Isso é muito interessante. E não só em eventos, assim, mas isso é muito comum de você precisar de um serviço, ele ser mal prestado e você enxergar uma oportunidade de criar um negócio para suprir aquela demanda. E foi o meu caso aqui, né? Juntou a paixão por evento, por jogos universitários, eu ia me formar. Eu estava triste, eu vou me formar e não vai ter mais jogos. Aí eu falei, vou organizar jogos então para continuar indo nos jogos, né? E fiz 10 anos isso, né? Foi nossa grande Deixa eu voltar só um pouquinho, lógico. Daí você continua depois aí sobre essa questão. Eu sempre falo para os estudantes aqui que eles precisam se envolver em outras atividades que não só a sala de aula, né? Tá certo? Que a USP dá uma grande oportunidade de você se desenvolver pessoalmente, fazendo várias coisas, né? No caso aí teu foi com essa questão da Atlética, né? Isso foi importante para você na sua vida? Fundamental. Foi como eu disse, foram 2 faculdades. Eu tenho muitos exemplos de parceiros meus, da minha turma, que também tiveram experiência com Júnior, com a IESEC, com outras entidades, e não só as entidades, outras experiências dentro da faculdade, que isso dá uma bagagem, né, André? Porque, assim, universidade, todo mundo, sim, é super importante, você tem lá muito conhecimento, mas as outras atividades te dão uma vivência, te dão uma prática, que se você juntar com o conhecimento que você tem na universidade, com a prática das entidades, das outras atuações, isso te dá uma bagagem imensurável para fazer outras coisas. Então, eu senti isso aí. Quando eu saí da Atlética, por exemplo, e fui para a IESEC, eu consegui rapidamente ganhar cargos de liderança, ganhar destaque. Na época, nós ganhamos o prêmio de 2º melhor escritório do Brasil, a IESEC Ribeirão. Logo que eu entrei, não só por minha causa, óbvio, todo um time ali que contribuiu para isso, mas a minha experiência na Atlética ajudou muito aquele time ali a conseguir essa colocação. Então, isso é só um exemplo. A gente tem outros também, pessoas fantásticas que participaram de entidades e tudo mais, que conseguiram ter aí o objetivo cumprido, né? Eu costumo falar que sucesso é muito relativo, né? A gente fala sucesso tem que ser uma empresa grande, eu sou de um outro conceito, assim, acho que sucesso é peculiar, é individual. O sucesso para mim não é o sucesso para você. Então, você pode ter um sucesso, isso não quer dizer que você
tem que ter uma empresa grande, que você tem que ganhar muito dinheiro, nada disso, né? Mas atingir o objetivo, eu prefiro falar. Então, as pessoas que têm ali uma vivência... Ter uma realização pessoal, uma realização né? pessoal. Então, as pessoas que têm essa vivência na universidade, que foge do trivial, eu tive essa sensação muito forte que todas as pessoas que tiveram essa vivência a mais conseguiram atingir seus objetivos pessoais muito mais rápido e de uma forma mais prazerosa, assim, vamos dizer, sabe? De uma forma mais plena, vamos dizer assim. E hoje estão aí usufruindo da vida que sempre quiseram ter, sabe? Isso é muito legal. E é muito legal que a gente vai sentindo, a gente não tem como saber isso antes de viver, né? Igual o exemplo da formatura, você falou, dentro de evento é um mundo muito grande. Então eu criei uma empresa de formatura, na verdade eu me associei a uma empresa que já existia, abri ela em Ribeirão e fizemos aí 3 anos de fé, fizemos medicina USP, direito, farmácia, odonto, cara, quase todas as formaturas da USP nós fizemos na época, foram 3 anos só. Para quem não conhece, essas formaturas, elas são grandes eventos, né? É um mercado milionário. 2 dias de festa. Às vezes certo? 3. Às vezes 3, com vários conjuntos, né? Na verdade, são 3 anos. Open bar, festa, sushi liberado. Você tem as pré-festa, cara, é muita coisa, é foda, é foda. Mas não era a minha praia, entendeu? Eu me identifiquei assim, é um negócio que dava retorno financeiro, mas não era o que me dava prazer. É uma coisa... Eu gostava de fazer outros tipos de eventos, sabe? Evento... Você se formou junto com quem que fazia a festa? Eu lembro que eu fui num Carnaféia lá no Campo do Comercial uma vez. Você participou desse Carnaféia? Então, eu participei do finalzinho como diretor de eventos. Eu não tive protagonismo no Carnaféia, mas foi uma das minhas escolas de evento, né? A FÉ, para quem não sabe, chegou a ter o maior evento universitário, talvez até do Brasil, André, que era o Entorta Bicho. Então a FÉ tinha uma escola de evento que era incrível. A gente era a atlética mais rica do Brasil, cara. Mais rica que as atléticas de São Paulo. A gente fazia uma festa aqui, chamava Entorta Bicho. Em 2006, irmão, ela deu 50 mil reais de lucro em 2006. Quase 10 anos atrás, uma atlética e uma festa ter 50 mil reais de lucro. Aí tinha muito dinheiro, André. Tanto nossa gestão tinha tanto dinheiro no final do ano, a gente não queria deixar para outra gestão muito dinheiro. Nós fizemos uma excursão para a praia e demos de graça para os bichos. Os bichos não pagaram nada. Foi tudo de graça para a praia, cerveja open bar, os bichos de graça. Mas assim, brincadeiras à parte, isso aí aconteceu mesmo de verdade, mas isso deu condição da gente criar o Caipirusp, que a gente fundou nesse ano, uns jogos que existe até hoje, que é os Jogos Entre as USP do Interior, que só foi possível ser criado porque a FÉA tinha um caixa atlético, então ela bancou a realização do evento. Ela acreditou ali e conseguimos realizar só com as atletas e fundou o evento. Então, assim, era um momento muito... Aí você pegou gosto para isso aí? Foi para a formatura e depois? Fui para a formatura, tive uma experiência legal com a formatura, mas como eu disse, não era o que eu me identificava, eu e os meus sócios também, então foi um período curto de 3 anos, que aprendemos muito a fazer o tipo de evento, mas aí a gente preferiu rescindir o contrato com a parceira que organizava com a gente as formaturas e seguir uma carreira própria, vamos falar assim. E aí foi depois que a gente criou, assim, nós identificamos o amor por eventos proprietários. Aí nós fundamos um carnaval em Ribeirão. O Carnaval Ribeirão ficou muitos anos sem ter carnaval, aí nós fundamos o Bloco Califórnia, um evento de rua, que também foi uma escola espetacular, até de política pública, porque a gente tinha que conversar com trânsito, Transerp, Polícia Militar, Coronel... Bom, conta um pouco desse Bloco Califórnia. Como é que ele era? Foi uma parceria com a escola, na época. Certo. A gente queria criar um carnaval em Ribeirão que não existia. Foi quando começou o carnaval de rua a tomar corpo. Então, em São Paulo, foi quando teve o boom dos carnavais de rua. Porque antigamente, o carnaval de rua era mais Rio, tá? De repente, São Paulo virou o maior carnaval de rua do Brasil. Então, foi nessa época que começou a tomar, em 2016, se não me engano, 16, 17, quando começou o carnaval de rua a tomar força. A gente trouxe para Ribeirão, bancamos a ideia junto com a escola, fomos atrás da prefeitura, inclusive, quem ajudou muito na época, o diretor da Ambev de Ribeirão e o secretário de Cultura da época eram do Conselho da FÉA. Olha que coincidência bacana. Então a gente juntou, a FÉA acabou sendo o berço ali que proporcionou acontecer
se for buscar as raízes mesmo, ajudou o network a viabilizar o carnaval. Então conversamos com o prefeito na época, era a primeira gestão do Duarte Nogueira, e a prefeitura acreditou na ideia e deixou a gente fazer. Só que Ribeirão vinha do histórico péssimo de evento de rua, de carnaval de rua. Ninguém queria fazer. Então a gente teve que ter um convencimento de todas as esferas para conseguir fazer. Um evento de rua é muito diferente de um evento privado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Foi uma outra realidade, um outro aprendizado. Isso é muito legal em evento também, porque a gente fala evento, a gente generaliza, né? Mas cada evento é muito diferente. Você tem seus nichos dos eventos, demais, né? Do demais, tipo de demais, evento. demais. Então a gente criou o Carnaval de Rua em Ribeirão. No primeiro ano deu mais de 30 mil pessoas na rua, não deu nenhum boletim de ocorrência. No segundo ano deu quase 70 mil. Eu vou, Foi assim, forte. te interromper um pouquinho, Claro, pô. para mostrar para as pessoas, já mostrei para ele, tá certo? Esse livro aqui, né? Esse livro aqui, ele é um livro técnico, tá certo? De gestão de projetos. Eu adquiri esse livro em Berkeley, nos Estados Unidos, né? Eu estava na universidade lá e entrei na livraria e tinha esse livro. E o que me chamou a atenção desse livro foi a capa, né? A capa dele tem a Marquês de Sapucaí, tá certo? É um livro americano, né? Com a capa que é o Marquês de Sapucaí, é um livro de gestão de projeto. Meredith, né? Que é o mais famoso livro de gestão de projetos aí que a gente tem, e dando como um exemplo o Carnaval de Rio de Janeiro como um evento, como uma gestão de projeto, né? Então, tecnicamente, né, uma coisa bastante interessante esse tipo de evento, e a gente tem aí no país vários exemplos de projetos, né, de eventos de maneira geral que são executados, que movimentam a economia, que movimentam um número de pessoas muito grande, né? Qual que é a dificuldade de fazer um evento desse tamanho? O Carnaval, você falou do Carnaval, o projeto Carnaval, para quem não sabe, é o maior evento do mundo. Não existe nada, nenhum evento no mundo parecido com o Carnaval do Brasil, André. É uma coisa impressionante. É um festival que acontece ao mesmo tempo no Brasil inteiro. Você vai para o Rio de Janeiro, toda esquina está tendo Carnaval, é uma coisa impressionante. E é isso, o projeto e evento tá muito ligado. Um evento, ele fez um curso de planejamento, André, chama TVEP, que é um pensador, ele estudou muito administração de empresa e ele criou um método de planejamento onde ele leva o evento para o planejamento. Então ele trabalha umas ferramentas onde a gente identifica que tudo que a gente faz é um evento. Por exemplo, eu vou aqui fazer essa entrevista que a gente está fazendo. Isso aqui é um evento, tem uma pessoa que está fazendo a gravação do áudio, que grudou a câmera, etc. Então, assim, se a gente transporta o que é um evento, assim, o que você tem que fazer ali, você pensa antecipado o que vai acontecer, você põe isso no papel, você transforma isso em qualquer coisa. Então, isso é muito interessante, muito interessante. Então, um evento ele tem que ter um planejamento. E vocês usam essas ferramentas? Por exemplo, para fazer um grande evento, vamos pegar esse do Bloco Califórnia. Você tem o planejamento de um ano. Então, assim, você tem os tempos em movimento, você tem ali que está planejando o que você tem que fazer, em que tempo tem que estar pronto, quem que é o corresponsável, a gente fala às vezes copiloto ali, quem que é o piloto, copiloto, quem que está junto ali responsável. Então, você segmenta, como uma empresa, né? Uma administração de empresa. Isso é muito interessante. Então, você separa o evento em vários segmentos, em várias categorias, e cada segmento tem uma pessoa responsável. Quanto maior o evento, mais complexo essa teia, né? Nós estamos aqui no espaço teia, então é muito... Essa articulação, né, que precisa ser feita. Isso é pura administração de empresa, né, cara? Pura administração de empresa. Isso é muito, muito interessante. E a outra coisa também que eu acho que é importante, né, com essa articulação, uma mobilização social, né? Assim, por exemplo, você vai nos eventos, né? Eu já fui em muitos carnavais, tanto do Rio de Janeiro, como de São Paulo, como em Pernambuco, como na Bahia, já fui em todos os carnavais, gosto muito de ir. E assim, a gente vê muita gente trabalhando, né? Oportunidade de trabalho, tá certo? As pessoas falam assim,
O Brasil, como eu já vi fora do país pessoas comentando desse jeito, o Brasil só gosta de festa, né? Mas festa é um negócio, tá certo? Sim. Festa é uma coisa que dá dinheiro, né? Sim. E aí você pega os fornecedores, né, de todo quanto é tipo, de comida, de bebida, o marketing estando relacionado, de várias empresas relacionado com esse tipo de evento. Agora tem os catadores, né? Muitos eventos fazem acordo com os Parte catadores, social, né? com certeza. Para lidar. Você tem ambulante, tá certo? Que informais aí que tiram a renda desses Sim, eventos. você tocou num ponto muito importante. O evento ele tem a renda direta, que acontece ali, que gira a economia de uma forma direta, e tem a receita indireta, né? Que, por exemplo, você tem um evento. Vamos citar um exemplo interessante que é o João Rock, por exemplo. Hoje é um dos maiores festivais também do Brasil e do mundo, acontece aqui em Ribeirão Preto. Inclusive os sócios foram sócios do Fé a Folia também. Na época que eu era bicho na faculdade, os donos do João Rock, então a Fé está ali participando de tudo, né? Mas assim, um exemplo, um evento, um rodeio da vida, por exemplo, que acontece ali no Parque de Exposições. O entorno dele é outro evento. Ali tem milhares de pessoas informais. Infelizmente a gente vive uma realidade no Brasil e no mundo de desigualdade, assim, que a gente tem que todo dia fazer alguma coisa para diminuir isso, né? Para fazer alguma... cada um tem que fazer alguma coisa para a gente ter menos desigualdade, mas isso nos eventos também é muito nítido. Então a gente vive ali, a gente vê um evento, é um outro evento ali no entorno, que é uma oportunidade sim para as pessoas terem uma renda a mais, etc. Que infelizmente a gente tem essa necessidade que as pessoas precisam e é uma oportunidade delas terem essa renda. Agora, dentro do evento, isso está muito em evidência agora. O Lollapalooza saiu muita matéria sobre isso e outros eventos grandes, o pessoal está muito de olho, que é os serviços terceirizados. Hoje um evento, você vai fazer um bar, por exemplo, carregadores de equipamento. Hoje você contrata uma equipe terceirizada, você não contrata cada pessoa um por um, você contrata uma empresa ou uma pessoa responsável e ela contrata as outras pessoas todas. Você combina uma coisa com aquela empresa, só que a dificuldade dos eventos hoje, nós temos muita, fiscalizar o trabalho dessas empresas. Então você tem um acordo com a empresa... O Lollapalooza teve um problema com trabalhadores que estavam dormindo no local ali, né? Esse tipo de coisa. Então você contrata a empresa, os eventos cada vez mais têm que ter essa responsabilidade de fiscalizar se o que foi contratado, se o que está no acordo com a empresa está sendo levado à ponta, porque estão muitos terceirizados e nem sempre você consegue fidelizar um fornecedor terceirizado e fazer sempre com ele. Então isso é uma dificuldade. Essas discussões sobre sustentabilidade, né? Sobre... Então, a gente tem muita fachada também, viu, André? Assim, a gente tenta fugir disso nos nossos eventos, mas assim, a gente que está no meio dos eventos vê muito isso. É triste, assim, a maioria dos festivais, dos eventos, tem uma fachada linda onde fala que é 100% social e sustentável, não sei o quê. Só que se você está por trás do evento, você conhece ali o que está acontecendo, você vê que aquilo lá também é puro marketing. Isso é triste de ver, mas acontece muito. São poucos eventos que realmente têm um discurso condizente com a prática. A maioria tem uma roupagem, tem uma máscara ali, que vai para a mídia, vai para os patrocinadores e por trás é outra realidade. Então a gente tenta descolar desse tipo de evento e ter nosso discurso condizente com a realidade. Isso é um propósito nosso, é um desafio que nós temos, que a gente tem conseguido assim, cumprir, mas acontece muito. Não só em evento, né? Acho que todas as empresas têm muito isso, né? Um discurso social bonito, mas você vai ver na prática, no dia a dia dela, não tem nada a ver com o discurso, né? Isso é complicado, é triste. Deixa eu te falar uma coisa. Então, você estava contando lá que começou com formatura. Aí chegamos nos eventos proprietários. Foi essa. E daí, como é que... Aí você já estava com a empresa atual? Muito legal, Onde que nasceu a empresa que você está? A empresa foi fundada, nós fundamos, foi eu, um bicho meu da FEA e um parceiro da Unesp de Jabuticabal. A gente se conheceu no meio de atléticas, etc. Fundamos os três a empresa. Hoje estamos eu... Que empresa? Como é que chama a Usina Universitária. Certo. Usina Universitária. Inclusive a logo é azul, cor da FEA, era tudo aqui nasceu tudo aqui, né? Tudo começou aqui. E aí ficamos 10 anos fazendo jogos universitários, quando a gente começou a fazer os eventos proprietários, que foram o Carnaval, e nós arrendamos o Festival Forró da Lua Cheia, que é um festival diferente dos festivais
tradicionais, ele tem uma cultura. Deixa eu só te realmente enraizada. interromper e falar que nós vamos fazer um segundo programa com ele daqui a pouquinho, tá certo? A gente vai gravar esse programa. Pra que falar é do festival. Falar do Forró da Lua Cheia, dos Não festivais. vale um programa para falar do esse evento, porque é um esse negócio evento diferente. específico, Exato. tá certo? Então a gente entre aspas, se acomodou. Na verdade, nós nos encontramos com os eventos proprietários. Então hoje a gente realiza só 2 eventos, mas 2 eventos grandes que levam um ano inteiro de trabalho. Que Então, é Forró da Lua Cheia. Quando ela cheia, o Bloco Califórnia, que é o Bloco carnaval Califórnia. que a gente começou na rua, mas depois a gente fechou dentro do estádio. Hoje Ah, são certo. 15 mil pessoas, todos os anos, ingressos esgotados. É um carnaval de rua, só que dentro do estádio. Ficou inviável continuar fazendo na rua. Foi dentro do Botafogo ano passado. né? Agora dentro do comercial. Agora vai ser dentro do comercial. Ele foi Mas o ano no- passado foi do Botafogo. Não, ele faz 4 edições já Ah, que é dentro tá. do comercial. Ele foi a segunda edição no entorno do Botafogo, Certo. que foi quando deu 70 mil pessoas. A gente fez o carnaval depois também. Se a gente fosse fazer de novo na rua, de graça, aberto, sem apoio dos órgãos públicos, porque você pega uma prefeitura como a de Ribeirão, não tem como a gente exigir, eles não têm treinamento para isso. Você pega São Paulo, você quer fazer um evento de rua em São Paulo, você consegue. A prefeitura tem condição de dar suporte e viabilizar um evento de rua para 100 mil pessoas. Ribeirão não tem essa condição, não tem pessoas treinadas para isso. E não tem também, as pessoas também não querem, né? A gente vive aqui a elite burguesa provinciana, né, da realidade de Ribeirão. Então, ver um monte de gente na rua feliz incomoda muita gente. Então, ninguém quer isso perto delas. Então, é um negócio de bairro ali, ninguém quer nada, que seja um dia. Então, a gente teve muita dificuldade nos 2 anos que nós fizemos na rua. A gente enfrentou muitas pessoas poderosas da cidade que não gostam de ver gente feliz junta na rua popular. Então isso foi também difícil. Então a gente levou para dentro do estádio e fizemos lá dentro. E foi a melhor coisa que nós fizemos. Lá a gente cobra barato o ingresso, cobra barato a cerveja. O ginásio cada um vai com a sua comercial se fantasia. preparou também para receber evento, né? Sim. Ele afastou O o comercial teve guarda-reia. uma gestão que ele diminuiu o máximo o campo É. e fez um anel gigante. Parece Uma que passarela, né? O estádio é melhor para fazer bloco de carnaval do que para jogo. Desculpa o comercialino, adoro comercial, mas ele é melhor para você fazer carnaval do que ver jogo. A bancada ficou muito longe do campo, mas para você fazer um carnaval, é como se você estivesse na rua, cara. É asfaltado, tem banheiro pra caralho. E assim, você consegue que o trio ande bem. Quando a gente fez o Carnaval em Ribeirão, a gente tinha que subir fio, era difícil de andar, não tem estrutura nenhuma assim, de suporte para fazer um negócio desse. E lá a gente conseguiu. A gente está hoje com o Bloco Califórnia e com o Forró da Lua Cheia. E aí, partindo assim, de uma conclusão, o que eu gostaria de frisar? Da mesma forma que dentro da faculdade eu enxerguei que todo mundo que teve uma vivência a mais do que as aulas em si, teve uma facilidade de desenvolver, conseguir atingir objetivos pessoais, eu sinto que o evento, depois que você vai fazer outra coisa, que você faz evento, depois você vai fazer outra coisa, também você consegue ter uma facilidade maior de desenvolver aquele negócio, porque o evento, ele é tanta coisa que você tem que fazer em tão pouco tempo, e não pode dar nada errado, que você pega essa gestão de evento ali e aplica ela em outro negócio, tudo fica tão fácil, André, porque é tanto problema gigante que a gente tem no evento para resolver, e é quando a gente vai fazer esse outro negócio, eu vi isso na pandemia parou os eventos, eu fui fazer outra coisa, assumi uma pousada que era da minha família, em Caconde, pousada do xerife. Inclusive, vou sortear aqui uma diária para os seus ouvintes aqui, do podcast, passar lá com a gente. Assumi outros negócios e durante a pandemia, cara, eu criei mais 10 negócios enquanto eu parei de fazer evento. Hoje eu nem sei direito, eu tenho que parar para contar quantos negócios que eu tenho. Onde fica a pousada mesmo? Explica. Caconde, 2 horas de Ribeirão só. 2 horas. 100% asfaltado, sem pedágio. Então, super pertinho ali, nas montanhas. E hoje eu estou mais no contato com a natureza. Hoje eu vivo em frente à represa, estou uma vida super leve. Que represa que é? Represa Caconde mesmo. Caconde. Represa Graminha. Chamava Graminha, já chama Represa Caconde. Represa muito bonita, muito bacana. Pousada fica 2 minutinhos da represa. Da pousada você vê a represa. Então, tô nesse movimento ali. E lá eu desenvolvi vários outros negócios. Então, eu ia te perguntar sobre a pandemia, como é que você se virou na pandemia, né? Nesse Cara, tempo eu todo. tive um privilégio imenso de meu pai ter uma pousada que eu nunca dei bola. Meu pai tinha um sitinho ali em Caconde, uma pousadinha. Eu achei que eu ia para lá com 60 anos, aposentar e vou para lá cuidar da pousada. Não imaginei que era um negócio que
podia dar tão certo. E fui para lá na pandemia, achando que ia ser provisório. Cara, apaixonei por hospedagem, por outros tipos de por turismo. Hoje eu sou presidente do Conselho de Turismo de Caconde, do Contour de Caconde. Estou fundando uma associação turística lá com empresários privados para conseguir fazer mais coisa. Assumi o Mirante de Caconde, que é o principal ponto turístico da cidade, junto com outras sócias. Estamos começando a desenvolver turismo de café. E que tipo de turismo que é? É tipo turismo rural? Rural. Anda de cavalo, essas coisas? Tem cachoeiras, represa, tem vários barzinhos na represa. Você tem fazendas de café. Caconde é a maior produtora de café do estado de São Paulo. Tem muitas fazendas de café especiais. Só uma recebe visita e ainda com restrições. Então, assim, tem um potencial lá de turismo rural gigante. Vinícola, caipira. Eu tenho um amigo que foi numa dessas fazendas de café, para colher café, inclusive, né? Dá para você ir. Agora nós estamos no meio da colheita. Agora está rolando. Está rolando. Então tem vinícola, alambique, laticínio, cara. Dá para você passar lá, assim, para quem gosta de pedalar, remar, cara, dá para você passar lá dias e dias fazendo turismo, tudo pertinho. Então, assim, descobri um outro mundo e aí eu consegui aplicar o que eu aprendi na faculdade, o que eu aprendi com eventos, eu apliquei em outros negócios. A facilidade que eu senti, assim, empreendedor quase nato, né? Mas eu senti que o evento me ajudou muito, André. Então, assim, se todo mundo que durante a faculdade tiver oportunidade, não só durante a faculdade, mas se envolver com um evento, faça alguns eventos, sabe? Porque eu acho que isso vai te dar uma vivência, uma experiência, que depois você aplicar isso em outro negócio, você vai ver que você vai ter uma facilidade em lidar com certas dificuldades, decisões rápidas que você tem que tomar. Isso foi muito bacana. Então, e meu pai faleceu logo depois, olha que coincidência também, a pandemia. Morreu do coração. Eu faço esporte todo dia, por causa da minha família, tudo cardíaco. Então, 6 meses eu fiquei com ele na pandemia e depois ele faleceu. E aí eu continuei tocando lá. Então, hoje eu estou até tirando o pé de evento, eu continuo ainda participando dos 2 eventos, mas de uma maneira cada vez menos envolvendo no dia a dia, cada vez com o pezinho menor, e cada vez mais trabalhando em outros negócios e desenvolvendo ali a comunidade de Caconde turística. Eu tenho um projeto social de capoeira, são 40 crianças, está só começando lá em Caconde, que é super legal. Então, eu sinto que eu tive esse privilégio de ter essa pousada em Caconde, que ela está transformando até o turismo de Caconde. Hoje Caconde está ficando conhecida também por conta da pousada, tem umas cabanas suspensas lá, diferentes, que trai público do Brasil inteiro. Construir outras novas, então estou trabalhando a experiência de evento, aplicando na comunidade ali de Caconde e tentando desenvolver ali a região e o turismo lá. E é isso, vamos que vamos. Muito bem. Então, queria agradecer também, passar a palavra para encerrar, lembrando que daqui a pouco nós vamos gravar sobre o Forró da Lua Cheia com ele, tá bom? Esse vale até uma série. Então, se quiser fazer desse primeiro programa aí um encerramento, tá certo? Legal. Fique à vontade. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com a Gabriela, com o Juan, alunos aqui da querida FEA USP Ribeirão, poder voltar aqui depois. A última vez que eu estive aqui foi na última reunião como representante dos antigos alunos, né? Que eles gostavam de falar ex-alunos, né? Antigos alunos. Antigo porque aluno sempre é aluno. Aluno sempre é aluno. E voltar aqui agora, ver esse espaço super legal aqui, de conexão, né? E acho que é isso aí, deixar essa mensagem para a galera viver mesmo essa experiência, que é a vida, né, André? Assim, é legal a gente olhar para trás e não se arrepender de não ter feito nada, né? Assim, de ver, fiz um monte de cagada, mas eu fiz, sabe? Isso vai te dar, errando, tropeçando, isso te dá uma bagagem para você depois tomar decisões e ser o dono, a dona da sua vida, né? Acho que isso é o mais importante, assim, você fazer o que você gosta e ser o dono da sua vida. Você só vai saber se você está fazendo o que você gosta mesmo se você tentar, se você fizer, né? Então, acho que isso é super importante, a gente participar, fazer rede de relacionamentos aqui e viver a experiência que a universidade proporciona para a gente o máximo que a gente puder, né? Participando do máximo que a gente puder, mas participando de verdade mesmo, né? Se entregando aquele momento, se entregando aquilo lá como se fosse a vida mesmo ali, né? Dando tudo. Acho que é isso. Obrigado, viu, Thiago, pela entrevista, bem legal, tá certo?
A Beatriz, né, que você falou que era a Gabriela. Ah, é, a Beatriz, pô. A Beatriz vai editar pra gente, tá certo? E daqui a pouco a gente volta com ele, tá bom? Muito Valeu, obrigado. Obrigado.